TV Votoline. Compromisso com a verdade. Paz seja convosco, eu sou o pastor Carlos Alberto e este é o programa Redenção Teológica, transmitido pela Rádio e TV Votoline. Esse programa nasceu no coração de Deus para elucidar as dúvidas de todos aqueles que são amantes da Palavra de Deus. A você que é leitor da Palavra de Deus, você que ama as Escrituras Sagradas e busca o conhecimento. Talvez você é um novo convertido ou um pregador da Palavra de Deus, que busca elucidação das Palavras de Deus. E assim como no começo da minha conversão, a Palavra de Deus era algo que não conseguia revelar, desvendar alguns trechos e alguns versículos da Palavra de Deus. E isso Deus vai nos capacitando ao longo do nosso chamado, ao longo do nosso ministério. E dentre alguns minutos, nós vamos trabalhar a Palavra de Deus, nós vamos desvendar a Palavra de Deus ao teu coração. E eu gostaria que você interagisse com esse programa, que você pudesse nos enviar perguntas, que você pudesse nos enviar algum tema sugestivo para esse programa. Alguma dúvida que você tem ao longo da tua caminhada cristã. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, que você possa pegar a sua Bíblia Sagrada, pegar o seu celular, o seu smartphone, para que juntos nós possamos desvendar e estudarmos juntos a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos falar de um texto muito interessante que está escrito nos dois primeiros livros, no primeiro livro da Torá e no livro de João, no capítulo de número 1 de João. Nós vamos fazer menção da Palavra de Deus e revelar os propósitos de Deus ao nosso coração e revelar a Palavra de Deus, o Bereshit de Deus. O que significa isso, pastor? Bereshit significa no princípio, ou no início, ou a cabeça. Aquilo que é o começo, o princípio, aquilo que começa. Nós vamos tratar hoje da Palavra de Deus, que tem por tema o princípio. Eu gostaria que você buscasse aí na Palavra de Deus, na tua Bíblia, que você reservasse um caderno, preparasse aí um esboço, um bloco de anotação, para que a gente possa aprender junto as Escrituras de Deus. Nós vamos trabalhar nesse momento uma teologia simples, fácil, que vai trazer o entendimento e esclarecer as tuas dúvidas. Isso é o desejo do nosso coração através desse programa. Pois bem, para que a gente dê início à Palavra de Deus, eu gostaria que você me acompanhasse em dois textos que nós vamos ter como base para essa aula nesse dia. Eu gostaria, antes de começar, que você pudesse compartilhar esse vídeo, que você pudesse indicar a outras pessoas, que você pudesse mandar esse vídeo a outras pessoas que têm um desejo, sonho, que têm dificuldade em estudar, em ler a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, nós conseguimos revelar, nós conseguimos trabalhar a Palavra de Deus, nós conseguimos elucidar os textos através dos anos de leitura, de muito estudo, de muita dedicação, através do pilar leitura, jejum e oração. E isso nós vamos nos aproximar do escritor da Palavra de Deus. Nós vamos nos aproximar de Deus, do próprio Deus. Ele vai, através do Espírito Santo, nos auxiliar, nos conduzir, nos trazer a revelação através das suas Escrituras. Amém? Então eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia e acompanhasse comigo em dois versículos que nós vamos fazer base para esta aula, que está escrito no livro de Gênesis e no livro de João. Então você prepara aí, eu vou te dar um tempo para você preparar, para você abrir aí a sua Bíblia, se preparar, buscar a sua caneta, o seu lápis, a borracha, um bloco de anotação, para que você vai tirando nota, você vai se familiarizando com a Palavra de Deus.
e você vai ver que de uma maneira simples e objetiva, nós vamos fazer uma teologia de Deus hoje, e você vai aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? No livro de Gênesis, capítulo de número 1, a palavra de Deus nos diz no lado A das Escrituras. E a palavra de Deus nos diz assim: no princípio. Olha que interessante. Então nós aprendemos que na transliteração da palavra do hebraico para o português, a palavra início significa Bereshit, que é nos afirmar, que quer nos dizer o início, o começo de tudo. O começo da história, da criação, o começo da criação de Deus, a trajetória do ser humano e de tudo aquilo que existe na Terra. Então a palavra de Deus começa na língua hebraica, traduzida para a língua portuguesa, no princípio. Olha que interessante. A palavra de Deus vai nos revelando que no princípio Deus cria os céus, a terra, os animais, a vegetação, os peixes, os grandes monstros do mares. E Deus vai trazendo a criação através do seu haja, da sua palavra. Então Deus vai elucidando aquilo que Ele tem no seu coração, aquilo que na sua mente Ele arquitetou e planejou para a humanidade. Então, haja vista que agora nós entendemos que o Bereshit de Deus significa no princípio. E nós vamos encontrar como texto, como texto base, e nós vamos parafrasear o texto de Gênesis, capítulo de número 1, com o livro de João, capítulo de número 1. Eu espero que você esteja me acompanhando para que a gente possa meditar naquilo que Deus colocou no nosso coração, revelando as suas escrituras. Pastor, essa é uma aula teológica? Sim, nós estamos estudando as escrituras de Deus. Isso é um estudo sobre bibliologia, sobre as escrituras de Deus. Então nós vamos encontrar agora no livro de João. Eu espero que você procure o livro de João aí comigo, para que você possa ver que tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus arquitetou, tudo aquilo que Deus planejou, está ligado com a criação, com a vontade, os planos e os desejos de Deus. Então nós vamos encontrar agora no livro de João, capítulo de número 1, no verso de número 1. Nós vamos parafrasear esse texto, contextualizar um texto junto com o outro. Olha o que a palavra de Deus nos diz no livro de João, capítulo de número 1, no verso de número 1. E a palavra de Deus nos diz assim: no princípio. Olha que interessante. Então a palavra de Deus nos revela no livro de Gênesis, no livro do início da criação, a palavra de Deus nos revela que a palavra Bereshit significa, transliterada ao vocábulo da língua portuguesa, no princípio, no início, no começo, o começo de tudo. Mas nós encontramos também a palavra de Deus inserida no livro de João, capítulo de número 1, no lado A desse versículo, que nos diz também que a palavra de Deus nos apresenta no princípio. Então nós temos o Bereshit de Deus no livro de Gênesis, e nós encontramos também o Bereshit de Deus no livro de João, capítulo de número 1. O que isso significa, pastor? Nós vamos estudar a palavra de Deus nesse momento, elucidando as escrituras, aquilo que Deus deixou aos nossos corações, através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela que no livro de Gênesis, Deus começa a sua criação. Deus vai dar início àquilo que Ele tem como propósito da sua criação. Os projetos, os desejos de Deus, aquilo que Deus designou para a sua criação na terra. E a palavra de Deus nos diz que Deus começa criando os céus e a terra. E a palavra de Deus nos diz que a terra era informe. E a partir do momento que Deus começa a dizer, que haja o sol,
as estrelas, os luminares. Deus vai criar aquilo que Ele quer colocar sobre o domínio do homem na terra. Deus vai colocando os répteis, os vegetais, vai colocando as aves como domínio do homem. Mas o homem não existia ainda na terra. E Deus acredita que precisa ter a sua imagem e criação, a sua semelhança que possa dominar tudo aquilo que Ele criou. E Deus desce na terra, e com o barro, e com a terra, e com a argila, Ele começa a construir algo que a Bíblia nos revela, que é a sua imagem e semelhança, o homem. Então Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E a partir desse momento, Ele coloca sobre o domínio do homem tudo aquilo que Ele criou sobre a terra. E a palavra de Deus nos fala que quando Deus cria o homem, Ele viu que o homem era muito bom. Por quê? Porque o homem é a sua imagem e semelhança. Mas a palavra de Deus nos revela que o homem é atraído pelos seus desejos, as suas concupiscências. O pecado fala mais alto. O pecado transgride os estatutos, as leis e as ordenanças que Deus instituiu sobre a vida do homem na terra. Haja vista que Deus cria dentro do Éden um jardim. E Deus coloca sobre o jardim do Éden duas árvores. A árvore do conhecimento e a árvore da vida. E a palavra de Deus nos revela que a serpente, Satanás incorporado naquela serpente, ele maquina, ele projeta um plano diabólico para que ele coloque por fim, por terra, todos os sonhos de Deus, todos os projetos de Deus para a humanidade, bem dizendo assim, a vida do homem. Então, Satanás, conseguindo encontrar uma brecha no desejo, no desejo desenfreado, no pecado, sobre a lei que Deus tinha colocado sobre a humanidade. Haja vista que Deus tinha colocado um limite dentro do jardim do Éden, que você não poderia tocar, que você não poderia comer do fruto do conhecimento. Haja vista que Deus lança uma palavra para Adão e Eva dizendo assim, que no momento em que comeres o fruto do conhecimento, certamente morrerás. A palavra de Deus nos revela que Satanás, com seus desejos diabólicos, vem com uma palavra contrária, dizendo ao homem, certamente não morrerá. E naquele momento a palavra de Deus nos fala que Adão e Eva comem do fruto do conhecimento e conhece o bem e o mal. Haja vista que Deus tinha escondido tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que era destruição, tudo aquilo que vinha contra a vida do homem. Deus tinha escondido num plano perfeito, mas a palavra de Deus nos revela que o homem toca naquilo que Deus tinha determinado que eles não tocassem. E posteriormente a tudo isso, nós encontramos tudo aquilo que Deus tinha revelado ao nosso coração, que se nós tocássemos no fruto do conhecimento, nós encontraríamos a morte, encontraríamos o calor da terra, nós encontraríamos a fadiga do dia a dia, nós encontraríamos o dia mau, nós teríamos como experiência a maldade do ser humano e a grande ira de Deus sobre a humanidade. Então, aquilo que Deus criou, o homem como a sua imagem e semelhança, Deus criou ele perfeito, mas o homem caiu no seu pecado, no seu desejo desenfreado. A palavra de Deus vai nos revelar que Deus coloca uma sentença sobre Adão, sobre Eva, sobre a terra e sobre a serpente. E a partir daquele momento, nós iríamos provar tudo aquilo de mal que Deus tinha, de alguma maneira, escondido, que Deus tinha colocado no secreto, que o homem e a mulher, Adão e Eva, ainda não tinha experimentado. Tudo isso que nós hoje experimentamos. Hoje nós conhecemos a traição, hoje nós conhecemos a morte, hoje nós conhecemos a fadiga, o cansaço, a doença, hoje nós conhecemos a traição, hoje nós conhecemos tudo aquilo de mal
que Deus tinha escondido no fruto do conhecimento. E a palavra de Deus nos revela que Satanás, pensando que ele tinha frustrado os planos de Deus sobre a humanidade, porque haja vista que Satanás pensou que aquilo que ele tinha arquitetado, a queda do homem no jardim do Éden, tinha frustrado os planos de Deus para a humanidade. Mas haja vista, entretanto, Deus tinha um plano de redenção para a humanidade. E eu quero trazer essa história de Adão e Eva para que você possa compartilhar comigo nesse momento. Como se você estivesse pensando agora em parar, em desistir, em dizendo dentro do teu pensamento: pastor, eu não consigo mais, eu caí, assim como Adão e Eva, eu caí no pecado, eu não faço parte mais de uma igreja, eu não prego mais a palavra de Deus, aliás, eu não tenho mais comunhão com Deus, porque estou afastado do caminho do Senhor. Haja vista que Satanás, assim como ele pensou que havia destruído os propósitos, os sonhos e os desejos sobre a vida de Adão e Eva, mas todavia Deus tem um plano, tem uma segunda chance para a humanidade. Talvez seja hoje o dia que Deus escolheu para falar contigo, para tocar no teu coração, através desse estudo, e dizer para você que Deus pode começar novamente tudo de novo, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele arquitetou e aquilo que Ele sonhou sobre as tuas vidas, os projetos, os sonhos, tudo aquilo que você parou. Não foi Deus que parou aquilo que você sonhou, aquilo que Deus determinou para a tua vida. Talvez você esteja cansado, abatido, cabisbaixo. Pastor, eu quero parar, eu não tenho mais força. Mas eu quero nesse momento compartilhar contigo o livro de João, capítulo de número 1. No verso de número 1, na parte A do versículo, que nos diz assim: no princípio. Olha que maravilhoso. No princípio, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e coloca sobre o domínio do homem, que ele possa dominar os animais, os répteis, os vegetais, as plantas, os animais ferozes da terra. Que ele domine e sobre suas mãos tenha o domínio de toda a criação que Deus instituiu na terra. Mas a palavra de Deus nos revela que o homem perde esse domínio, que o homem não tem mais o domínio. Então Satanás, pensando que tinha colocado um ponto final naquilo que Deus tinha arquitetado sobre a vida do homem, sobre a vida da humanidade, Deus entra em ação mais uma vez, porque o nosso Deus, ele é especialista em começar tudo de novo. Eu quero dizer para você, talvez você esteja pensando: eu vou desistir, eu vou parar, eu não consigo mais tocar a minha empresa, o meu ministério, a minha casa. Mas Deus vem nessa mensagem, nessa aula, te dizer: aquilo que Satanás pensou que tinha destruído os planos de Deus no começo, no Gênesis, haja vista, entretanto, nós sabemos que até o nascimento de Jesus, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, todo homem estava condicionado a morrer debaixo da opressão do pecado. Não existia a graça de Deus sobre a terra. Não existia a segunda oportunidade que Deus tinha projetado através da vinda de Jesus Cristo na terra dos viventes. Então todo homem estava condicionado debaixo da lei de Deus. Todavia, todos aqueles que andavam nos estatutos de Deus, mas por algum momento caía, transgredia, pecasse, rompendo com um só mandamento, esse homem era apedrejado, ele era morto e ele não tinha a salvação da sua alma. Mas a palavra de Deus nos revela que Deus tem um plano de redenção à humanidade. E isso está inserido no livro de João, capítulo de número 1, no verso de número 1, ao qual nós acabamos de ler, aonde a palavra de Deus nos diz: no princípio. Olha que maravilhoso.
No princípio do Éden, no princípio da Torá, no princípio do Bereshit de Deus. Aleluias! A palavra de Deus nos diz que na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros que Moisés escreveu, a palavra de Deus nos revela que se qualquer homem e mulher transgredisse a palavra de Deus, não teria uma chance, não teria uma chance para se redimir, não teria uma chance para encontrar a redenção de Deus. Mas Deus entra no plano da redenção da humanidade, mais uma vez, e Ele traz, de novo, o começo de tudo na terra. Aleluias! Quando Deus começa a descrever, quando Deus começa a revelar, dizendo para João dessa forma, escreve João, no princípio, aleluias, eu escrevo tudo de novo, eu dou uma oportunidade de vida para a humanidade, eu quero trazer novamente a oportunidade do homem ter a liberdade de me encontrar, aleluias por isso. Você que está me ouvindo agora na rádio, você que está me assistindo agora na TV, creia que Deus começa tudo de novo. Assim como Ele começou um plano da salvação, da redenção da humanidade. Ele nos deu mais uma oportunidade de nos arrependermos e voltarmos à presença de Deus. Deus nos dá a oportunidade de estarmos com Ele. Aleluias por isso. É isso que João revela ao escrever o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo de número 1, no verso de número 1. Amigo, meu querido, minha irmã, meu irmão, Deus nos deu mais uma oportunidade ao escrever João, capítulo de número 1, o verso de número 1, aonde nos diz, no princípio, aleluias. Aleluias por isso. Deus está dizendo para você, eu te dou mais uma oportunidade. Eu começo tudo de novo a partir da morte do meu filho na cruz do Calvário. O sangue que verteu a cruz do Calvário nos remiu do pecado, da morte e do inferno. Aleluias por isso. Eu gostaria que você, mesmo que você esteja estudando comigo agora, mas que você pudesse dar um brado de glória e aleluia, porque Deus nos deu mais uma chance, aleluias, de nos aproximar da presença de Deus. Aleluias por isso. Eu quero finalizar essa aula lendo o livro de Apocalipse, capítulo de número 21, e eu gostaria que você fosse tomando nota nesse momento. Nós estamos no estudo teológico, no estudo de bibliologia, onde você vai estudar o plano da redenção sobre a humanidade. Pastor, eu não conheço, eu não tenho a aptidão à palavra de Deus, eu não tenho habilidade ainda com as escrituras sagradas. Mas a partir desse momento, a partir desse programa, nós vamos aprender junto. E você vai conhecer o plano de Deus sobre a humanidade. Aquilo que Deus quer revelar aos nossos corações. E de uma forma simples, de uma forma objetiva. E Deus vai revelando através do Espírito Santo aquilo que Ele tem ao nosso coração. Nós vamos trazer como concordância e conclusão a tudo isso que eu trouxe ao teu coração nessa pequena aula, nessa pequena introdução. Livro de Apocalipse, capítulo de número 21, aonde a palavra de Deus nos revela aquilo que Ele tem como plano de redenção à humanidade. Pastor, até agora eu não consegui entender aquilo que o Senhor está tentando trazer para mim, para nossas vidas. Mas a partir de agora, no livro de Apocalipse, onde nós vamos fazer a conclusão desse texto, parafraseando o livro de Gênesis, com o livro de João, em concordância ao livro de Apocalipse, nós vamos ter a revelação sobre essa palavra ao teu coração. Aonde está escrito assim, no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, no verso de número 5 e no versículo de número 6, aonde a palavra de Deus nos diz assim, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova
todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluias! Olha que palavra maravilhosa. No livro de Apocalipse, capítulo de número 21, no verso de número 5, a palavra de Deus nos diz que Deus faz nova todas as coisas. Você tem a oportunidade em Cristo Jesus de começar de novo. Tudo aquilo que está parado, retido, estagnado na tua vida, saiba que Deus está te dando agora, nesse momento, força, sabedoria, discernimento, visão de águia, para que você possa novamente começar esse plano maravilhoso, reiniciar tudo aquilo que Deus colocou na tua vida, que por algum motivo, por alguma palavra de desânimo, de fracasso, alguma palavra que veio como um vento, uma tempestade, uma palavra de desânimo contra a tua vida, e você desanimou. Mas Deus está dizendo para você agora: não para, não desanime, porque eu tenho um plano maravilhoso sobre a tua vida. Porque Deus está dizendo que Ele vela pela sua palavra, e a sua palavra é fiel e verdadeira. Deus faz novamente tudo novo em tua vida. Verso de número 6. E disse-me mais: esta está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer e que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluias! Olha que palavra maravilhosa. Deus está nos dizendo que Jesus é o começo e o fim. É Ele que começa tudo na tua vida. E é Ele, não Satanás, não o homem, que vai colocar um fim ou uma palavra de fim sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Deus está dizendo que o Filho dele, que subiu na cruz do madeiro, ele é o alfa, o ômega e o fim. Ele é o começo e o fim sobre a tua vida. Olha que palavra maravilhosa que nós aprendemos hoje. O Bereshit de Deus, no princípio, quando Satanás tinha pensado que no Gênesis ele tinha posto um fim aos planos de Deus sobre a humanidade, Deus começa tudo de novo na redenção de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando João escreve no seu evangelho, no capítulo de número 1, no verso de número 1, no princípio. Eu quero que você, e eu espero que você tenha entendido, que aquilo que Deus começou no Gênesis, na lei, Deus revela novamente na graça. Ele começa tudo de novo, um plano de redenção à humanidade no livro de João. Querido, que você possa absorver essa palavra no teu coração, que você possa ser agraciado em nome de Jesus Cristo Nazareno, que essa palavra elucidou as dúvidas e as incertezas do teu coração. E eu espero te encontrar aqui novamente, para que a gente possa estudar mais um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria que você mandasse nesse programa as tuas dúvidas, as tuas incertezas. Pastor, eu não consegui entender esse texto, eu não consegui entender esse capítulo, esse evangelho, essa palavra. Que o Senhor possa me ajudar a que nós possamos trabalhar e aprender juntos, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Mande a tua pergunta no WhatsApp 17 996 70 9202. WhatsApp 17 996 70 9202. Mande a tua pergunta, tira a tua dúvida, participa conosco, manda o seu pedido de oração, que nós vamos estar em comunhão, assim Deus querendo. Fica com Deus, um forte abraço e que Deus te abençoe. Não se esqueça, Bereshit sobre a tua vida. No princípio, Deus começa tudo de novo na tua vida, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Fique com Deus, um forte abraço e Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digamos amém.
TV Votoline. Compromisso com a verdade.